Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. E hoje estamos aqui para falar algo muito especial para você. Professora, você move quem moverá o mundo. Eu sou Rafaela Ferreira, arquiteta e urbanista, professora de História da Arte do Ensino Médio, coordenadora pedagógica e terapeuta comportamental. E eu quero trazer para você hoje esse tema extremamente importante. Por quê? Porque eu estava lendo esses dias numa reportagem e o nosso querido Paulo Freire, ele menciona o seguinte, e isso tocou meu coração. Educação não transforma o mundo. Isso o Paulo Freire sempre falou. Educação muda as pessoas transformam o mundo. E aí, pesquisando mais algumas coisas, eu me deparei com uma reportagem que Alexandre Garcia, lá em 2016, falou o seguinte na Rede Globo. Ele falou o seguinte, fez um comentário sobre a importância dos professores. E eu colei aqui para vocês. Ele disse que ser professora é a mais importante das profissões, pois é o professor que forma o médico, que forma o advogado, o engenheiro, que ensina as letras e os números, que desperta o raciocínio, que forma as gerações que serão o país. Sem educação, que é em casa, e ensino, que é na escola, não há futuro para o país. E aí eu comecei a pensar, e eu trouxe algo muito importante para vocês. Quero começar com uma história. Não sei quantos de vocês reconhecem essa imagem que eu trouxe aqui. Essa imagem aqui, que é uma história. E eu vou contar essa história agora para vocês. Há muito tempo atrás, cerca de quase 180 anos atrás, uma criança dos seus 6, 7 anos não podia frequentar a escola da maneira com que os outros colegas frequentavam, porque essa criança ela sofria de reumatismo. Ela tinha fortes dores de reumatismo nas suas mãos, nos seus membros, e então ela ia muitas vezes para a escola sentadinha no lombo de um burrinho para poder chegar ao ambiente escolar. Mas quando ela estava naquele ambiente escolar, sabe o que essa criança fazia? Ela sentava ali, porque ela não podia jogar futebol junto com os amigos, ela não podia brincar de pega-pega, ela não podia subir nas árvores, ela não podia fazer isso. Essa criança ficava sentada com o seu caderninho e o seu lápis que o professor entregava a ela, e ali ela ficava desenhando, os seus colegas brincando. Ali ela ficava desenhando as árvores, com os seus colegas subindo nas árvores. Ali ela ficava desenhando. Essa era a diversão daquela criança. E quando ela ia ao ofício do pai dela, né, essa criança ela sentava lá e via o seu pai trabalhando, ele era ferreiro na época, e ele trabalhava moldando muitas peças de ferro, e ela ficava ali, aquela criança ficava ali desenhando aquilo que o pai fazia. Por quê? Porque não tinha uma vida tão tranquila assim devido às dores reumáticas que tinha. Essa criança da qual eu estou mencionando para vocês é Antoni Gaudí. Antoni Gaudí é um dos arquitetos mais famosos que nós conhecemos, talvez você conheça, talvez não, mas esse arquiteto faz história. Por que eu falo faz história e não fez história? Porque eu e você fazemos parte da história da vida dele. Porque em 2026 será inaugurada a catedral que ele elaborou há praticamente mais de 100 anos atrás. Eu não vou me adentrar à história aqui, mas é uma história muito bonita. Mas eu quero que você pense um pouquinho sobre isso. Professor, professora, qual a importância que você tem na vida dos seus alunos? Muitas vezes, para nós, professoras de infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, nós não temos muito essa perspectiva, porque nós trabalhamos ali com o aluno criança e nós não vemos, como nós, professores de ensino médio, assim como eu dou aula no ensino médio de História da Arte, nós não vemos essa perspectiva que o aluno vai prestar vestibular, qual é a profissão que ele vai seguir. Você, professor ali de infantil, Fundi 1, né?
você está só formando o aluno, você só está ali incentivando o aluno, você está ali empolgando esse aluno, motivando esse aluno, e você não vê muitas vezes o crescimento dele. Talvez ele mude de escola ou ele vá fazer outras coisas do qual você perca até mesmo o contato. Mas o que eu quero colocar hoje aqui, assim como Paulo Freire disse, a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. E isso é tão importante quando nós pensamos, por quê? Porque se você parar para pensar, a história de Antoni Gaudí, quando criança, um professor viu a dificuldade dele em brincar, viu a dificuldade que ele tinha em estar ali na companhia dos seus amigos, e o que ele fez? Ele fez algo mágico. Ele simplesmente deu um papel e um lápis para esse aluno e falou: desenha, desenha, faz algo que você gosta. E ali ele começou a desenhar e esse professor, com toda certeza, incentivava os desenhos. Porque se você souber um pouquinho do que é uma dor reumática, ela dói quando você muitas vezes faz alguns movimentos. E com certeza, Antoni Gaudí, ali criança, não sabia desenhar plenamente. Ele foi adquirindo habilidades, mas aquele professor ou aquela professora que esteve ali do lado dele nos anos iniciais incentivou que ele continuasse assim a desenhar, a desenhar e a desenhar. Gaudí não foi um aluno exemplar, um aluno nota 10, 10, 10, 10, 10. Não foi. E eu posso falar isso para você com toda segurança, porque eu tive o privilégio de ver as notas escolares, inclusive de Gaudí, na faculdade de arquitetura que ele fez lá em Catalunha. Então, quando nós olhamos muitas vezes para a história e nós olhamos para uma obra como essa, nós achamos que a pessoa teve que ser, o aluno teve que ser o melhor aluno da sala, teve que ser aquele aluno ponta, aquele que só tirava 10, 10, 10, 10. Mas não, essa não foi a história de Antoni Gaudí. Essa história nos conta de um aluno normal. E mais do que isso, um aluno que tinha dificuldades inclusive de estar ali com os demais alunos brincando. Mas essa professora ou esse professor, não sei na época, mas com certeza, ele incentivou. E assim foi a vida de Antoni Gaudí. Na faculdade, ele escolheu então fazer arquitetura. E na arquitetura, na faculdade de arquitetura, ele também não foi o aluno de ponta, o melhor aluno. Não, ele tinha amigos que também o ajudavam. E esses amigos, desculpe, aí. E esses amigos que também o ajudavam, eles vão cada vez mais incentivar para que Gaudí faça, e ele faça, e ele faça as suas obras. Gaudí vai entrar para esse ramo de construções e especialmente da Arte Nouveau, quando nós conhecemos sobre isso, e ele vai se dedicar a uma construção magnífica. Ele vai fazer muitas outras obras que um dia talvez a gente até comente aqui, mas ele vai fazer construções magníficas. E ele vai se dedicar à Sagrada Família, a essa catedral, que vai ser inaugurada em 2026 e já considerada pelo Vaticano uma das catedrais mais importantes que a humanidade vai receber. Porque assim como disse um dos papas do Vaticano, Gaudí soube transformar a história bíblica através das pedras, através das construções. Porque quando você dá a volta na Sagrada Família,
Você conhece toda a história bíblica, toda a história da Sagrada Família, história de Maria, de José, do menino Jesus e tudo mais. Não vamos nos adentrar aqui nessas questões históricas, mas nós vamos falar da importância da professora e do professor quando eles incentivam o aluno, independente se ele é um aluno que tem excelentes notas ou um aluno que tem dificuldade. Porque para você, professora, que está ali no seu dia a dia, você precisa cada vez mais incentivar o seu aluno. E nós sabemos que quando nós ensinamos, nós também precisamos nos carregar de informações boas. Nós precisamos também nos sentir valorizadas, nos sentirmos seguras e em paz. Apesar da sobrecarga emocional da qual vivemos, para nós continuarmos fazendo a diferença na vida dos nossos alunos. Um professor, uma professora fez diferença na vida de Antoni Gaudí. E quando você olha para essa catedral aqui magnífica, que ela está ainda em construção, você vê torres grandes e você vê coisas assim extraordinárias. Mas quando nós olhamos, e eu quero trazer isso para nós hoje, quando nós olhamos para o interior dessa catedral, olha o interior dessa catedral. É aqui que eu quero me adentrar na sua valorização e na sua sobrecarga, professora. Pode deixar um pouquinho mais na tela aí, Felipe, por favor, para que a gente possa olhar de fato para essa catedral e entender aquilo que lá no passado fez diferença na vida de Antoni Gaudí. Porque se você lembrar o que eu comentei, e olhe bem para essa imagem, olhe para as colunas, olhe para toda essa estrutura. Quando Gaudí construiu e fez a planta e edificou então a Sagrada Família, todo o projeto que ele fez baseado em observação da natureza. Essa catedral é totalmente diferente de todas as catedrais que existem no planeta Terra. Ela é diferente de todas as catedrais que existem no mundo. Por quê? Porque lá no passado, quando Gaudí era criança, era um aluno, ele desenhava a natureza, ele observava os amigos jogando bola, ele desenhava as árvores, ele desenhava os passarinhos, ele desenhava os coqueiros, ele desenhava aquilo que ele via, sempre incentivado pela sua professora ou pelo seu professor. E ali ele desenhava a natureza e ele entendia que tudo na vida existe uma sobrecarga e tudo na vida cansa, menos a natureza. Ele falava isso e expressava isso, a natureza não cansa. E aí, quando ele vai desenvolver o projeto da Sagrada Família, ele vai fazer exatamente isso. As colunas dessa grande catedral são colunas de palmeiras. O teto dessa grande catedral, mostra mais uma aí, Felipe, por gentileza, passa mais uma. O teto dessa grande catedral são como palmeiras que mostram a natureza. E a iluminação dessa catedral é uma iluminação promovida pela natureza. Então, quando nós olhamos para isso, nós como professoras, nós queremos nos aliviar da nossa sobrecarga emocional, sem sombra de dúvidas. E aí nós perguntamos muitas vezes como fazer isso, como me sentir aliviada da sobrecarga emocional, como me sentir valorizada, como me sentir segura e como me sentir em paz, apesar de tudo aquilo que eu vivo e para que eu continue, então, fazendo a diferença na vida dos meus alunos. Quando nós olhamos para essa história e para esse modelo de vida de Antoni Gaudí, nós, como professoras, podemos entender que cada aluno ali na nossa frente vale a pena. Porque a educação, como disse Paulo Freire, a educação ela não transforma o mundo. Ela não transforma o mundo. A educação ela muda as pessoas. E pessoas, sim, transformam o mundo. E a educação é aquilo que nós
vamos ensinando aos nossos alunos. É o conhecimento que nós vamos dando aos nossos alunos. É o incentivo que nós vamos colocando diante dos desafios que eles enfrentam. Professora como você tem olhado para isso e como você tem cuidado disso, especialmente na sua vida. Porque muitas vezes nós incentivamos o nosso aluno, nós apoiamos o nosso aluno, mas a minha pergunta é: o quanto você tem se apoiado? O quanto você tem olhado para si mesmo? E aí, olhado para si mesmo como uma grande catedral. Você é uma grande catedral. Você já pensou nisso? Você é uma grande estrutura que requer o seu físico e o seu emocional e também o seu espiritual. E aqui nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando dessa importância de você entender que mente e corpo fazem parte do mesmo sistema. E conforme você vai carregando a sua mente, conforme você vai trabalhando com os seus pensamentos, elaborando os seus sentimentos, você vai transmitindo isso para o seu corpo, você vai transmitindo isso para a sua fisiologia. E você sabe também que a sua fisiologia, da forma com a qual ela está, ela também mexe com os seus sentimentos e os seus pensamentos. E isso é tão importante que a gente entenda, porque não é à tona que as pesquisas apontam, a Nova Escola, por exemplo, apontam que 53% dos casos de afastamento no trabalho por parte de educadores são questões relacionadas à nossa saúde emocional e à nossa saúde mental. 53% é mais do que a metade. Entenda que não é por problemas físicos que os professores estão se afastando do seu trabalho, mas já passou mais da metade, 53%, são por questões relacionadas à saúde mental e emocional. Saúde mental e saúde emocional, o que ela acarreta? Ela acarreta, sim, uma sobrecarga. Ela acarreta uma sobrecarga. Por isso que eu estou aqui e ensino professoras a se sentirem valorizadas, seguras e em paz, apesar da sobrecarga emocional, e assim continuar fazendo a diferença na vida dos seus alunos. Porque quando nós vamos olhando todos esses desdobramentos da educação e tudo aquilo que nós nos doamos, nós precisamos também nos recarregar. E a pergunta é: como você tem se recarregado, professora? Como que você tem diminuído a sua sobrecarga e como você tem aumentado a sua carga? Como é que você tem aumentado a sua carga para poder continuar na lida da sua profissão e nos desafios que você tem, sabendo que esses desafios são pertinentes à nossa profissão como professores, como professora? Como é que você tem lidado para carregar o seu emocional? Como é que você tem lidado com isso? E aí, muitas vezes, nós achamos que cuidar da saúde emocional ou cuidar da saúde mental, é frescura. É falta de quem não tem o que fazer. Não, não é isso. Não é isso. Porque cada vez mais nós estamos estimulando as coisas que nós precisamos e recebendo muitas informações. Nós competimos agora, entre aspas, nós competimos com a enormidade de informações que existe na rede, no Google. O aluno digita lá alguma coisa e ele tem uma enormidade de imagens, ele tem uma enormidade de matérias, uma enormidade de assuntos e até mesmo explicações de aulas que nós damos em sala. Isso principalmente para professores de ensino médio e Fundamental 2. E isso, por incrível que pareça, pode até parecer
que, não, isso não me afeta. Mas isso afeta sim. Isso afeta sim. Talvez você não esteja dando conta do quanto isso te afeta. Porque muitas vezes você está ali em sala de aula falando alguma coisa, principalmente professores de ensino médio fundamental 2, e o seu aluno fala assim, mas professora, eu vi na internet, eu fiz uma pesquisa no Google e estava falando assim, assim, assado. E são muitas informações que muitas vezes até nos deixam em saia justa. E fala, peraí, então deixa eu pesquisar, deixa eu ver como é que é isso. Porque nós estamos juntos ali, tendo que aprender a ser mediadores com os nossos alunos. E você, professora de infantil 1 e fundamental 1, você tem que fazer muitas atividades para poder trazer para si a atenção do seu aluno. Porque ele também é um aluno tecnológico. E isso, querendo ou não, vai nos sobrecarregando emocionalmente. E como você tem tirado a sua sobrecarga e aumentado a sua carga? Como é que você está fazendo isso? Como é que você tem pensado nisso? Porque o maior índice de adoecimento hoje da nossa classe profissional é o adoecimento emocional e mental. Não é à toa que nós nos aposentávamos, né? Com menos tempo de trabalho. Não é à toa que a nossa profissão nos permite 2 períodos de descanso. Não é à toa que essas coisas acontecem. Porque nós não lidamos com 1 a 1. Nós não lidamos no nosso dia de trabalho, eu profissional como professora, com 1 aluno. Eu, profissional, como professora, eu lido com 30, eu lido com 40, eu lido com 20 alunos em 50 minutos. Então, é 1 para 20, é 1 para 30, é 1 para 40. Não é 1 para 1. Depois eu saio daquela aula, eu vou para mais 50 minutos e ali sou 1 para 40, 1 para 20, 1 para 30. E se você é professora polivalente, é 1 para 20, é 1 para 30, durante 5 horas, todos os dias. Quem dobra período é durante 8 horas, todos os dias. E aí? Isso desgasta? Sim, mas isso também transforma. Porque se você souber, professora, se carregar emocionalmente, se você souber olhar para si e falar, é isso que eu preciso para a minha vida, você move cada vez mais o seu aluno. Você coloca aquilo que tem de melhor aí dentro de você para com o seu aluno também. Eu garanto para você que a professora ou professor de Antoni Gaudí, quando ele tinha seus 7, 8 anos de idade, não criticou o primeiro desenho que ele fez, não falou que estava ruim, pelo contrário, incentivou. Incentivou a tal ponto que ele foi fazer arquitetura, e na arquitetura, com toda certeza, os seus professores, sabendo da dificuldade que ele tinha também, não o criticaram. Pelo contrário, incentivaram. Incentivaram tanto que Gaudí é um dos profissionais, um dos arquitetos mais renomados no mundo. E você faz parte da história, assim como eu faço parte da história, porque Antoni Gaudí, quando ele construiu e projetou a Sagrada Família, que eu vou ainda contar para você que coisa maluca que ele fez, mas eu vou deixar para contar para você no nosso próximo encontro, mas eu vou contar para você como é que ele fez isso de uma forma totalmente reversa. E aí você vai entender que o papel do professor e da professora na vida desse aluno foi extraordinário. Porque ele sabia que ele não ia estar vivo para ver a sua obra finalizada, mas ele deixou a sua marca no mundo. E nós, professores, nós deixamos
a nossa marca na vida dos nossos alunos e os nossos alunos deixam a sua marca no mundo. Sim, nós podemos fazer essa diferença. E quando nós olhamos para nós, vamos olhar para nós agora. Como é que você tem cuidado dessa sua saúde mental e como você tem se carregado emocionalmente e mentalmente? Como é que você tem feito isso? Como é que você tem se carregado emocionalmente e mentalmente? Essa é uma pergunta que eu deixo para você. Você tem se carregado ouvindo coisas ou simplesmente deixando a vida te levar, a vida leva eu? Ou você tem ouvido coisas que só te distraem, mas não te carregam? Ou ouvido coisas que não te carregam de forma nenhuma? Só críticas, só reclamações, só injúrias? Como é que você tem feito isso? E nós vamos trabalhar agora duas coisas extremamente importantes. Extremamente importantes. Antes de trabalhar essas coisas importantes aqui, eu queria trazer 2 depoimentos de 2 professoras que, com a minha ajuda, já aprenderam e estão no processo de fazer essa sobrecarga emocional diminuir e carregar-se emocionalmente. Sabe por quê? Porque elas fizeram um treinamento e o treinamento 25 segundos semear gestão emocional e elas colocaram o seguinte: o treinamento me faz muito bem, eu saio mais leve. Aprendi a gerenciar melhor minhas emoções, passei a ser mais otimista, a ser grata pelas coisas simples que a vida me oferece. Esse é o depoimento da Tatiane. E um outro depoimento da Patrícia, ela colocou assim: sou grata aos 25 segundos pela oportunidade. Tem me ajudado, o curso tem me ajudado a refletir, a agir melhor, a me esforçar diariamente. O treinamento faz bem para a alma e para o coração. Me alivia e me acalma. Sei que o treinamento ajudará muitas pessoas a descobrir sua inteligência emocional. Como é que você tem feito isso, professora? Descoberto a sua inteligência emocional. Agora eu quero fazer algo especial com você. Eu quero que você olhe um pouquinho essa imagem. E nessa imagem, aonde você vai parar para olhar, é uma imagem bem interessante, aonde você pode refletir em muitos acontecimentos aí só olhando para essa imagem. Mas a ferramenta que eu vou trazer agora para você é um presente. E se você quiser escrever essa ferramenta, já até pus o meu chapéu aqui, você está olhando aí no cantinho, me vendo de chapéu. Essa ferramenta é um presente. É um presente e esse presente, ele tem o nome do qual nós estamos falando. Essa é a ferramenta que você vai adquirir hoje. É a ferramenta do presente. O presente nos faz, sem sombra de dúvidas, o presente nos faz nos carregarmos emocionalmente. Então é esse presente que eu quero dar agora para você. E eu vou pedir sim, professora, para que você faça o seguinte, para receber o meu presente no seu presente. O seu presente é aqui e agora. Esse é o seu presente. Então, para um instante agora, olha para essa imagem que está aí na tela, olha para essa imagem. Feche seus olhos, se você assim quiser. Coloque as suas mãos sobre as suas pernas. Sim, coloque as suas mãos aí, amparadas nas suas pernas. Feche os seus olhos e com calma e um leve respirar, inspire o ar, deixe ele entrar dentro do seu corpo
e solte o ar devagar. Inspire e solte ele devagar. Vai se concentrando na sua respiração. Concentre-se na sua respiração. Talvez o seu dia tenha sido um dia muito corrido hoje e você não tenha tido a oportunidade de se concentrar no seu presente. Você viveu o dia de hoje com toda certeza. Não sei se você enfrentou desafios, se você enfrentou alegrias, se você se deparou com coisas inusitadas, eu não sei, mas você sabe. Mas isso foi o seu presente. E de forma especial, ele está ali para te ensinar alguma coisa. Mas antes de tudo isso, eu quero agora que você respire e se concentre no seu presente. Faça carinho nas suas pernas. Sinta a temperatura da sua mão nas suas pernas. Sinta o cuidado que você tem para com você mesmo. Agora, tire a mão das suas pernas e coloque as mãos sobre os seus ombros. Coloque a mão sobre os seus ombros e faça um breve movimento de acariciar os seus ombros. Sim, acaricie os seus ombros. Faça esse movimento de acariciar os seus ombros. Aperte um pouco os seus braços. Sinta-se. Sinta-se viva. Sinta-se. Sinta-se respirando. Sinta-se se abraçando. Leve as suas mãos agora ao seu rosto. Coloque um leve sorriso no seu rosto e sinta o seu rosto. Põe a mão na sua testa, desce para os seus olhos, desça para os seus olhos, para o seu nariz, para a bochecha, para a boca. Acaricie o seu rosto, sinta-se nesse presente. Dê essa oportunidade para você de se sentir no presente. Faça isso. Faça isso. Sabe por quê, professora? Porque eu sei que o seu sonho é que a educação desempenhe um papel de transformação. E eu sei que você tenta contribuir cada vez mais com isso. Você tenta contribuir com o seu aluno, você tenta contribuir com a sociedade. E eu sei que o que toca o seu coração é quando você olha e acompanha o desenvolvimento desse seu aluno. Porque o saber, ele transforma. O saber, ele é transformador. O saber, ele transforma. Mas antes de saber, eu preciso estar no meu presente. Volte aqui comigo agora. Felipe traz aqui a imagem para mim. Sabe por quê, professora? Porque nós vivemos cada dia um dia. Mas o dia que se faz presente é o dia de hoje. Assuma o dia de hoje como de verdade um presente para você. Porque quando você está no seu presente, a sua mente não te leva nem para o futuro e nem te leva para o passado. Porque isso é uma das dificuldades que nós, professoras, mais temos. Nós vivemos aqui, no presente, fazendo as coisas, mas a nossa mente, normalmente, ela está naquilo que eu ainda tenho a fazer, naquilo que eu ainda tenho que cumprir. E eu esqueço de trazer na minha essência, eu esqueço de trazer ali, naqueles meus momentos, o presente e me sentir fisicamente, me sentir emocionalmente, me sentir e entender até mesmo como eu estou, como as minhas emoções estão. Se nesse meu presente tem muito mais angústia, se nesse meu presente tem muito mais alegria, se nesse meu presente agora tem muito mais tristeza, se nesse meu presente tem muito mais frustrações, se nesse meu presente tem muito mais o quê, professora? Observe os seus sentimentos e observe os seus pensamentos.
E quando nós nos damos esse presente, que é estar no nosso estado de presença, e quando nós colocamos a mão nas nossas pernas, quando nós nos abraçamos aqui, e quando nós nos concentramos na nossa respiração, nós estamos dando para nós uma carga maior para poder lidar emocionalmente e mentalmente com os nossos desafios. Essa ferramenta chamada presente é uma ferramenta extraordinária. E eu quero colocar mais uma vez para você essa imagem aqui. Se você quiser, use dessa imagem e olhe para essa imagem e se imagine no estado de presença. Deixa essa imagem falar um pouquinho com você. Deixa essa imagem tocar um pouco mais o teu coração. Deixa essa imagem entrar dentro da sua mente e quando você precisar estar em estado de presença, diminuir o seu nível de pensamento, diminuir o seu nível de ansiedade, diminuir o seu nível de estresse. Se coloque num lugar como esse, mentalmente. Se coloque num lugar como esse, de forma presente, e sinta aquilo que tem dentro de você. O seu respirar, sinta o seu corpo e vá abaixando cada vez mais, vai diminuindo cada vez mais as suas interferências e os seus pensamentos que te levam tanto para o futuro ou quanto para o passado e não te permitem estar no estado de presença. O estado de presença, professoras, é um dos estados mais importantes. Não é não planejar e não é não aprender com o passado ou não planejar o futuro, nada disso. Estados de presença são verdadeiros bálsamos, são verdadeiros acalentos para as nossas emoções. Ou então, no nosso palavreado de professora, né, são os nossos intervalos, que são extremamente importantes para nós podermos aprender a nos carregarmos emocionalmente de uma forma saudável e de uma forma da qual nós possamos então lidar com os nossos desafios diários. Acalme a sua mente, acalme o seu coração e essa é a ferramenta que hoje eu te dou de presente, é a ferramenta presente. E se coloque nesse lugar para que assim você possa usufruir cada vez mais. Porque, professora, volta para mim aqui, Felipe. Você sabe que 25 segundos é tudo o que você precisa. E com 25 segundos, você também consegue estar em estado de presença. Então, eu peço para você aqui, olha só, siga nas nossas redes aqui, siga aqui nas minhas redes sociais, tanto no Insta, Face e também nas plataformas de áudio e compartilha esse vídeo, professora. Compartilha esse vídeo com mais professoras que muitas vezes você olha e fala assim, como ela está agitada e como é que eu posso ajudá-la? Estado de presença, rápido, no intervalo, 25 segundos, é possível estar em estado de presença, ok? Então, professora, eu te aguardo na nosso próximo encontro, lembrando a você que 25 segundos é tudo o que você precisa.